Erro de português leva a polícia a prender sequestradores em São Paulo. PM mata menor de 10 anos após perseguir carro roubado. Quadrilha de roubo de cargas usava helicóptero e tinha frota de carros de luxo. Consumo sem controle deixa 9 milhões de jovens endividados no país. Blatter e diretores da FIFA desviaram 300 milhões de reais. Na série especial, os apelidos dos moradores de um bairro de São Paulo. Tem Carneiro, Batata, Cri-Cri e Lacraia. Olá, boa noite para você. Um erro de português fez com que a polícia descobrisse um sequestro em andamento na Grande São Paulo. Criminosos estavam com uma vítima dentro de um carro. A placa tinha sido adulterada e estava com a grafia da cidade incorreta. A falha não passou despercebida para os policiais. O acidente põe fim à perseguição. O policial saca a arma e rende os criminosos que se deitam no chão. Dentro do carro está uma vítima que tinha sido sequestrada minutos antes. A mulher, uma gerente de joalheria deste shopping na Grande São Paulo, foi obrigada a usar este colete. Os sequestradores faziam ameaças e diziam que iam detonar bombas, que na verdade eram falsas. A ordem era entrar na loja e pegar as joias mais caras. Mas a ação foi frustrada antes mesmo da quadrilha chegar ao shopping. A placa do veículo não passou despercebida por uma patrulha policial. Veja só, o nome da cidade é Cajamar, um município da Grande São Paulo. Mas aqui falta um R. O Cajamar fez com que a polícia passasse a seguir o veículo onde estava vítima e sequestradores. Um detalhe chamou a atenção da polícia no momento em que a vítima foi rendida. Os criminosos sabiam exatamente quem ela era, a loja em que trabalhava, o cargo que ocupava e até os horários que entrava no shopping que eles pretendiam assaltar. Um dos 3 sequestradores presos já era foragido da justiça. O veículo que eles usaram também é roubado. A polícia quer descobrir agora quem clonou a placa que acabou entregando o crime. Um policial matou um menino de 10 anos durante uma perseguição em São Paulo. O menor dirigia um carro roubado. O PM alegou que não viu que se tratava de uma criança e revidou os tiros que vinham de dentro do carro. O menino estava acompanhado de outro garoto de apenas 11 anos. O menino de 11 anos voltou à delegacia de homicídios para prestar novo depoimento. Para saber se em algum momento houve alguma pressão de quem quer que seja, se houve uma condução de direcionamento ou orientação para que ele dissesse o que ele falou. A criança de 10 anos morreu depois de ser baleada por um PM. A dupla furtou um carro de dentro de um condomínio na zona sul da capital e foi perseguida por policiais militares até o menor perder o controle do veículo e bater em um caminhão. Nesse momento, teria acontecido um confronto. As armas dos PMs e a que teria sido usada pelo menor foram recolhidas pela polícia. Juntos, os 2 meninos já foram apreendidos 3 vezes por furto só esse ano. Uma reconstituição do crime deve ser marcada para os próximos dias. A polícia disse que o menino usava uma luva apenas na mão direita, onde pode haver resíduos de pólvora. Exames já foram feitos no menor. Para esse ouvidor da Polícia de São Paulo, existem muitos pontos a serem esclarecidos nesse caso, como, por exemplo, por que a polícia demorou cerca de 5 horas para comunicar o crime. É uma das questões que a ouvidoria quer saber, por que tanta demora para apresentar essa ocorrência na delegacia de polícia correspondente a esse homicídio aqui. A ouvidoria da polícia já entrou com pedidos de investigação na Corregedoria e na Procuradoria de Justiça. Como que um menino com carro em movimento poderia, dirigindo, mal sabe dirigir, mal chega a ter o pé lá no pedal, atirar ao mesmo tempo? Se for, aí fica muito claro que não houve um tiroteio, é muito difícil isso daí. Ele não tinha arma não, moça, eu tenho certeza disso. Uma carga de LSD avaliada em quase 7 milhões de reais foi descoberta pela Receita Federal no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Na Zona Sul, a polícia também acabou com um esquema de entrega de drogas. Foi no entra e sai de motos que a polícia descobriu o esquema que abastecia consumidores de drogas do subúrbio à Zona Sul do Rio.
Cocaína, maconha e crack eram comprados no complexo do Alemão e revendidos a viciados. O sistema de entrega evitava o risco do usuário entrar na comunidade, mas o produto saía bem mais caro. É o que revelam as escutas telefônicas autorizadas pela Justiça. Tô aqui no motel dando esteto. Queria pegar um pozinho. Queria o quê? Queria pegar um pó, amanhã. Tá, no frio? É. Pô, eu queria 3,10. Fecha 70, leva aí pra tu. Pô, que isso, cara? Vai me cobrar 40 quanto? Ah, meu irmão, daqui pra aí é mal pinto, complexo do Alemão. 3 motoboys foram presos, outros 2 estão foragidos. Enquanto no morro, alguns mototaxistas tentam ampliar a venda de entorpecentes, os traficantes internacionais usam o aeroporto Tom Jobim como porta de entrada de drogas sintéticas no país. Mas desta vez, o crime organizado teve um prejuízo de quase 7 milhões de reais. O Faro, sempre fiel, aliado à tecnologia, descobriu um farto cardápio de drogas e muita munição. Dentro da escultura, haxixe. Nos livros, centenas de comprimidos de êxtase. Também foram apreendidos skunk, uma espécie de maconha concentrada, e poppers, um novo entorpecente vindo dos Estados Unidos. Essa apreensão é a maior apreensão da história da Receita no Galeão, essa do LSD. No Paraná, carros de luxo e até um helicóptero foram apreendidos com uma quadrilha de roubo de cargas. O pátio da delegacia parecia uma concessionária de luxo. Entre os 10 carros importados, tinha até uma Lamborghini, que se não estivesse batida, estaria avaliada em R$1 milhão. E não era só isso não. Moto aquática e até helicóptero, que era utilizado para monitorar os caminhões roubados em estradas do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Em um dos assaltos, a quadrilha abordou uma carreta com carga de leite condensado. Oi. Leite condensado, vai? Bora. Você viu o valor? 155. 10 pessoas foram presas em casa. Todas moravam em condomínios e chácaras de alto padrão em Curitiba e região metropolitana. Entre os detidos está um policial civil que ajudava nos assaltos. A quadrilha gostava de ostentar o que conseguia com o crime. Além dos carros importados, também usava o helicóptero para ir a festas. Só o chefe da quadrilha tem R$6 milhões em patrimônio. Para conseguir levar a vida luxuosa, os assaltantes eram extremamente violentos com as vítimas e chegavam a sequestrar os caminhoneiros. Os presos vão responder por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, receptação e roubo de cargas. O advogado da presidente afastada, Dilma Rousseff, vai encaminhar 4 recursos ao STF contra decisões tomadas na comissão de impeachment. Entre elas, a modificação nos prazos da defesa. Aliados da presidente afastada não aceitam a redução nos prazos para a apresentação da defesa. Veja bem, um julgamento que pode ser até 180 dias, eles querem fazer em 45 dias. Por quê? Insegurança do Temer. O líder do governo admite que a pressa se deve, em parte, às sucessivas turbulências da atual gestão. Turbulências não são boas, em nenhum momento, nem no governo, nem no avião. Não é? Agora, são turbulências que vêm da condição, da conjuntura política em que o presidente Temer assumiu a presidência da República. A senadora Ana Amélia defende prazos mais curtos. As iniciativas dos senadores são fundamentadas na lei, no Código de Processo Penal, e é esse o rito que nós estamos seguindo. Por nota, Renan Calheiros critica a alteração, chamada de expedientes de discutível caráter democrático, ainda que respaldados em interpretações razoáveis. A defesa da presidente afastada apresentou 4 recursos ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, questionando as decisões da comissão. José Eduardo Cardoso também rebateu as acusações de que Dilma tinha conhecimento de irregularidades na compra da refinaria de Passadina e de que pagava despesas pessoais com dinheiro desviado do esquema de corrupção na Petrobras. É uma denúncia de quem fez absolutamente inverossímil, irresponsável, caluniosa, difamatória e eu diria mais, com a tentativa de criar um clima relativamente a um processo de impeachment que não tem nenhuma substância. 2 delações premiadas acusam a presidente afastada Dilma Rousseff e o presidente do Congresso, Renan Calheiros. Vamos a Brasília ao vivo com a repórter Cristina Lemos. Boa noite, Cristina. Quais são as acusações, hein?
Boa noite, Celso. Olha, de acordo com a revista Isto É, o empreiteiro Marcelo Odebrecht, que está preso há aproximadamente um ano, disse aos procuradores da Lava Jato, em depoimento sob delação premiada, que contribuiu com 12 milhões de reais para o Caixa 2 da campanha da então candidata Dilma Rousseff para a campanha de 2014. Marcelo Odebrecht diz ter ficado em dúvida se deveria pagar mais 12 milhões, uma vez que já havia contribuído com 14 milhões. Ele então diz ter procurado a própria Dilma para perguntar se deveria fazer o pagamento e diz ter ouvido dela a seguinte frase: é para pagar. Já o senador Sérgio Machado diz ter pago, também em delação premiada, 70 milhões de reais a caciques do PMDB, sendo 30 milhões para Renan Calheiros, 20 milhões para Romero Jucá e 20 milhões para o ex-senador Sarney. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigado, Cristina. A assessoria da presidente afastada Dilma Rousseff informou que ela só vai se manifestar sobre a notícia amanhã. O Jornal da Record não conseguiu contato com o senador José Sarney. O senador Romero Jucá nega o recebimento de qualquer recurso por meio de Sérgio Machado ou de contratos da Transpetro. O senador Renan Calheiros também afirma que jamais recebeu dinheiro de Sérgio Machado ou de propina na Petrobras. A revista Época desta semana publica trechos da delação premiada do empresário Benedito Oliveira Neto, o Bené, suspeito de ser o operador do governador de Minas, Fernando Pimentel. Bené diz que chegou a alugar uma kitnet apenas para guardar o dinheiro de Caixa 2 de campanha de Pimentel. Segundo a revista, Bené contou à Polícia Federal que teve de providenciar uma kitnet em Brasília para guardar o dinheiro arrecadado para o Caixa 2 de campanha do PT. E que, no total, chegou a armazenar 12 milhões em dinheiro vivo no imóvel. Foi lá que o delator diz ter guardado, por exemplo, os 250 mil reais que diz ter pego pessoalmente no escritório da empresa JHSF em São Paulo. Bené também acusa Pimentel de fazer um acordo com a Confederação Nacional da Indústria para receber 1 milhão de reais em Caixa 2 para a campanha. Segundo o delator, o presidente da CNI, Robson Andrade, usou um contrato para desviar dinheiro do Sistema S e abastecer a campanha de Pimentel. Em nota, a defesa de Fernando Pimentel esclarece que não pode confirmar a denúncia, já que as informações estão sob sigilo. Diz ainda que tais acordos nunca existiram. Também em nota, a empresa JHFS disse que recebeu com surpresa as informações da delação e que só fez doações de acordo com a lei. A CNI disse que não vai se manifestar por desconhecer as acusações. Preso em São Paulo, o ex-chefe de fiscalização da Receita Federal, Marcelo Fisch. Ele é acusado de fazer parte de uma quadrilha que desviava dinheiro público em contratos de mais de 6 bilhões de reais. Marcelo Fisch e a mulher foram presos em casa, na Operação Esfinge da Polícia Federal. Segundo a PF, Fisch fazia parte de uma quadrilha que fraudava licitações na Casa da Moeda. Uma das suspeitas de desvios é na contratação de um sistema para controlar a arrecadação de impostos sobre bebidas alcoólicas. A investigação apontou também a contratação de uma consultoria por 70 milhões de reais sem que o serviço tivesse sido prestado. Em Goiânia, um exemplo de descaso que poderia ter causado uma tragédia, mas que, por sorte, ficou só no susto. A barra de aço penetrou como uma lança na fresta do vidro da porta do carro, a poucos centímetros de uma cadeirinha infantil. Virgínia estava a menos de uma quadra da escola, onde ia buscar os filhos de 2 e 5 anos de idade. Escutei um barulho muito alto, achei que tinha sido atingida por outro veículo. A peça que caiu seria da estrutura das janelas deste prédio em construção já em fase de acabamento. A barra atingiu o carro em movimento no meio desta rua, que é cheia de escolas de ensino fundamental num bairro valorizado de Goiânia. A obra não instalou a rede de proteção em volta do prédio, o que impediria o lançamento de objetos. A segurança se resume a uma cobertura na calçada e um aviso sobre queda de materiais. A engenheira responsável pela construção foi autuada pela polícia por colocar a vida dos outros em perigo. Eu ainda estou muito abalada,
Mas na hora eu desesperei com o que poderia ter acontecido comigo e principalmente o que poderia ter acontecido com os meus filhos. Em nota, a construtora disse que a instalação das janelas é um serviço terceirizado, prometeu apurar o acidente e indenizar o prejuízo da dona do carro. A difícil tarefa de colocar os filhos para dormir. E a empresa do crime por trás de um dos maiores assaltos dos últimos tempos. São os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Novas imagens e as conclusões sobre o assalto que rendeu 50 milhões de reais aos criminosos. Explosivos, armas alugadas, pessoas contratadas como se fossem trabalhadores. Saiba como este homem recrutou especialistas em cada função para o ataque a uma transportadora de valores. A polêmica é por trás de um flagrante dramático com um menino e um gorila. Especialistas analisam as imagens. Será que a única forma de proteger a criança era bater o animal? Você acha difícil colocar os filhos para dormir? Eu não sinto sono muito cedo, prefiro dormir mais tarde. O problema pode ser você. Entenda até que ponto o comportamento dos pais interfere no sono dos filhos. As consequências do sono irregular na saúde das crianças. E a palavra de especialistas. Você não pode perder, o nosso encontro é domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá! As vendas de imóveis novos caíram em todo o país no primeiro trimestre desse ano. E para tentar atrair os consumidores, as construtoras têm oferecido promoções e benefícios na entrega do apartamento. Há um ano, Franciele e Vitor planejam comprar a casa própria. Agora, estão muito perto de conseguir. A gente fez um planejamento, né? Fez uma poupança, guardou dinheiro. Então a gente veio agora ver o fundo de garantia para tentar também dar entrada, porque ajuda muito. E vamos tentar. O dinheiro apertado do brasileiro fez a venda de imóveis despencar no primeiro trimestre desse ano. Foram 16% a menos que no mesmo período do ano passado. Na tentativa de reverter o quadro, restou às incorporadoras investir pesado nas ofertas. Neste feirão de imóveis que acontece em São Paulo e em outras 13 cidades do país, tem construtoras oferecendo descontos que podem passar dos R$50 mil na compra de um apartamento. E dependendo do negócio que fechar por aqui, o cliente também pode levar a escritura de graça ou ganhar um crédito para comprar eletrodomésticos para a casa nova. Aqui no feirão é um bom momento para ele adquirir o imóvel e ele sabe que aqui ele vai conseguir condições diferenciadas do que ele tem num stand de vendas normal. O programa Minha Casa Minha Vida e a possibilidade de investir o fundo de garantia animam muitos clientes que visitam o feirão. Esse casal conseguiu realizar um sonho de vida. É só pegar a chave e morar, né? Veja a seguir, 2 imigrantes do Congo que moram no Brasil vão disputar os Jogos Olímpicos. E ainda hoje, na nossa série especial, a comunidade de São Paulo, onde todo mundo se conhece pelo apelido. E tem cada um. Tentar escapar é pior. Nos Estados Unidos, um pai ficou revoltado com a atitude do assassino da filha durante o julgamento. A imagem correu o mundo. Von Terry atacou o serial killer num tribunal em Ohio. Segundo o americano, ele perdeu a cabeça depois que o criminoso olhou para ele com um sorriso debochado. Terry ainda confessou que não conseguiu perdoar o homem que estuprou e matou a filha e outras 2 mulheres. O assassino foi condenado à pena de morte, mas ainda poderá recorrer da decisão. Câmeras de segurança registraram um acidente em Campo Mourão, no Paraná. Com a batida, uma mulher que estava no banco de trás do veículo é arremessada pelo vidro. Ela sofreu pequenos ferimentos. A motorista desce desesperada porque o filho de 8 meses também estava no banco traseiro. O bebê foi internado e segue em observação. Mais de 100 corpos de imigrantes foram encontrados na costa da Líbia.
As vítimas morreram durante um naufrágio e os corpos foram arrastados pela correnteza até a praia de Zuara, no oeste do país. As autoridades não souberam determinar quando aconteceu o acidente. Já na Grécia, segundo a Organização Internacional para a Migração, um barco com 700 pessoas afundou próximo à ilha de Creta. Fim de semana será chuvoso em parte do sudeste, do centro-oeste e do sul. Até terça-feira chove mais do que esperado para o mês inteiro, entre o norte do Paraná e o sul de Minas Gerais, inclusive na região dos reservatórios de São Paulo. Amanhã, risco também de temporais entre Amazonas e Amapá. No litoral nordestino, a chuva forte continua e pode provocar mais transtornos nas próximas horas entre Alagoas e Rio Grande do Norte, por causa de áreas de instabilidades vindas do mar. Faz sol no interior da região sul e entre Mato Grosso e parte do Nordeste. Madrugada fria em Curitiba, com mínima de apenas 6 graus. Em Brasília, faz 16. Em São Paulo, chove forte, principalmente a partir de domingo. Amanhã, a máxima é de 22 graus. Em Fortaleza, apesar da chuva, faz calor, com 30 graus sábado e domingo. Na Serra Gaúcha, o fim de semana será gelado. Em Gramado, mínima de 1 grau amanhã. Sabe quando você já nasce com a profissão no nome, tipo professora de matemática tabuada? São os predestinados. Esse nome é incrível, hein? Na série especial de hoje, você também vai conhecer uma comunidade de São Paulo onde todos têm apelido. São Paulo, cerca de 12 milhões de habitantes, a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo. Por conta desse estilo de vida corrido, quem mora fora daqui acredita que os moradores da capital não têm mesmo tempo para nada, que mal conhecem os vizinhos. Mais ou menos. Estamos na Brasilândia, um dos maiores bairros da zona norte de São Paulo. E pelo menos aqui é assim. Crianças brincando na rua, gente na porta de casa. Um lugar onde todo mundo conhece quase todo mundo, nem sempre pelo nome. Estou à procura de seu Pedro. Se fala Pedro, quase não sabe quem é. Não sabe quem é, mas é Carneiro. Carneirinho. Carneirinho mora onde? Mora ali. E por que ele tem esse apelido? Não sei, porque é muito mansinho ele, né? E de vizinho em vizinho não é difícil encontrar o apelidado mais famoso. Pedro, você tá muito famoso aqui, né? Por que eles te botaram esse apelido? Ah, eu não sei dizer, né? Alguns diziam que eu era calmo, quieto. Muito carneirinho, né? Muito carneirinho. Essa é a mesma. Ah, tudo bem? Cabrita. Já que tem carneiro, tem que ter cabrita. É uma cabrita. Nas ruas e vielas aparecem apelidos que fazem o dono se esconder. Por que ele correu quando soube que era matéria de apelido? Não sei. Qual que é o apelido do seu amigo? Priscila. Nem o comércio escapa. Aqui é o apelido que dá nome à firma. Ó, essa aqui é a principal oficina da rua e já leva o nome do dono, quer dizer, o apelido do dono. A Mecânica do Batata. Vamos conhecer o Batata? Olá, tudo bem? Eu queria falar com o Batata. É muito prazer, Cleisla. Tudo bom? Prazer. E todo mundo conhece de Batata? Só batata. Eu era baixinho, gordinho, aí parecia uma batata e colocaram batata. Não tem quem se salve. Quem acusa o apelido alheio, minutos depois, tem o seu denunciado. O apelido dele é Cri-Cri. Cri-Cri? É, o nome dele é William. Então eu tava falando com o Cri-Cri. Isso. Chama ele aí. Ô, Cri-Cri! Ô, Cri-Cri! Olha lá. Ah! Nem as mulheres escapam. No salão de beleza, por exemplo, só tem estrelas. Na falta de um apelido, a Camila tem mais de 5. Sim. Tem alguns que ela já se conformou e até gosta. Qual que é o apelido que você daria pra Camila? Olha, Perenê. Mas no fundo eu amo você. E tem mais. É o Lacraia, que eu já acostumei também. Jura? Vai Lacraia, vai Lacraia. Salão, boteco, ponto de encontro de apelidos que são a cara do dono. Alguém conhece você aqui no bairro como José dos Santos? Não.
Mas se eu falar onde é que tá o Jabá... E os colegas do bar Jabá? Como se chamam? Paulo Sérgio, apelido Cabinho. José Carlos de Menezes Aparecido, Alemão Peixeira. Norberto Ferreira, apelido Chocolate. Para Tiago, é motivo de orgulho. Por que calopsita? Calopsita é pelo meu penteado, né? Que bonitinho, lindo. Nem tanto pro Xaropinho e pra Xirra. Xirra! 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 Xirra do He-Man? E será como o Chuck lida com tudo isso desde a infância? É o Chuck mesmo, Chuck? Vai perguntar por quê? Sabe perguntar por quê? Pelo menos na Brasilândia, bullying não tem vez. Pegar no pé do amigo, do vizinho, é motivo de festa, sinal de criatividade, um apelido para alegria. Mas e quando o próprio nome vira o apelido do sujeito? Esquiva. Para com essa brincadeira. O Esquiva Falcão, já escuta desde pequeno, né? Já, meu pai vem me ensinando a esquivar desde criança. Meus amigos brincam comigo, esquiva. Então já faz bastante tempo que eu escuto essa brincadeira. Esquiva Falcão Florentino. Não precisa de apelido. O nome dele é Esquiva mesmo. E nada como um boxeador com esse nome, né? Esquiva Falcão nasceu para lutar. Ainda bem, porque o pai teve essa ideia quando o filho nasceu. Esquiva relembrando na bananeira, voltando no futuro, agradecendo. Naquela época, a regra do boxe não permitia que os treinadores do lado de fora orientassem os lutadores durante a luta. Foi aí que o pai do Esquiva decidiu chamar o filho pelo nome de um dos movimentos do boxe. Esquiva, eu vou estar chamando você, mas você vai saber que vai ser uma orientação. Então você vai estar esperto para esquivar. E o menino acabou virando campeão da modalidade. A conquista mais importante foi a medalha de prata nas Olimpíadas de Londres. Quem é bom de conta já deve ter ouvido falar que tem o gênio da matemática. Mas o que dizer de uma professora que é chamada assim? É isso aí que você ouviu. A professora de matemática se chama... É Roberta Taboada. A professora Taboada dá aula para os alunos do 6º ano desta escola em São Paulo. No início, todo mundo achou que era o apelido dela. O sobrenome virou motivo de brincadeira. Teve uma turma que eles não acreditavam, eles falavam que era invenção minha, que não era possível. Eu levei o RG para a sala de aula. A professora conta que não foi fácil essa relação do nome com a profissão que escolheu. Teria ela o verdadeiro gênio da matemática? Ao contrário do nome, o sobrenome vem de outra geração. Lá atrás, às vezes tão distante que nem o dono sabe a origem. Os antepassados mudavam uma letra, uma sílaba e às vezes nem adianta procurar, porque é quase impossível encontrar. Dependendo do caso, os sobrenomes viram apelido mesmo. Agora, se isso tem alguma relação com a função que a pessoa exerce hoje, a maioria diz que não. A profissão dos chamados predestinados é só mera coincidência. José Carlos que o diga, ou melhor, o geriatra Dr. José Carlos Aquino Velho. O médico que cuida dos idosos se chama Velho, mas coincidência impossível, né? Meu nome é José Carlos Aquino de Campos Velho. E aí se você tira o de Campos, fica Aquino Velho. E aí eu já disse, né? Se você tem osteoporose, Aquino Velho a gente resolve. O geriatra nasceu velho, mas ele garante que esse sobrenome não foi o que motivou a escolha da profissão. Foi destino. Se eu estava predestinado, dentro da medicina, a me especializar em geriatria, e com isso o nome velho veio só a compor uma coisa a mais, a cereja do bolo, sim, eu sou predestinado. Predestinado é um título engraçado, mas quem duvidaria da experiência do Dr. Velho? Da habilidade do Esquiva Falcão? Coincidência ou não, a Taboada ensina que o destino pode ser tão exato quanto a própria matemática. O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, e mais 2 ex-dirigentes do alto escalão são investigados por desvio de dinheiro na entidade. Uma investigação interna da FIFA confirmou que o ex-presidente Joseph Blatter, o ex-secretário-geral Jerome Valk e o ex-diretor financeiro Marcus Kattner enriqueceram em quase 300 milhões de reais com aumento de salários e bônus pela realização da Copa do Mundo.
O escritório de advocacia Cunha Emanuel, aqui de Nova York, investigou o caso a pedido da FIFA em parceria com a Justiça da Suíça, que promoveu buscas na sede da entidade em Zurique. Os agentes recolheram computadores e documentos que comprovariam a existência de um esquema de corrupção durante a gestão de Joseph Blatter. Nesse período foram feitas várias alterações contratuais aprovadas por Blatter com aumentos significativos de salários. As premiações aos 3 envolvidos foram realizadas sem a aprovação do colegiado da FIFA e foram pagas entre 2011 e 2015. As acusações de corrupção no futebol envolvem as Copas da África do Sul, do Brasil e as escolhas das sedes das Copas de 2018 na Rússia e de 2022 no Catar. Na Espanha, o julgamento de fraude fiscal do atacante Lionel Messi termina sem consenso entre promotores. O Ministério Público inocentou o jogador por considerar que ele não sabia do esquema. Versão contestada pelo representante da Receita Espanhola, que pede a condenação do craque. As instituições concordam, no entanto, que o pai de Messi é o principal responsável pela sonegação de mais de 4 milhões de euros e pedem a prisão dele. O veredito será divulgado na próxima semana. Família da lenda do boxe Muhammad Ali revela que o estado de saúde do ex-pugilista é extremamente grave. Ali foi internado em um hospital do Arizona ontem com problemas respiratórios. Aos 74 anos, a situação teria sido agravada pelo mal de Parkinson, doença contra a qual o ex-atleta luta há mais de 30 anos. 4 dos seus 9 filhos estariam no hospital com ele. Segundo parentes, todos já esperam pelo pior. Agora, os outros destaques do esporte. Na Espanha, um acidente de moto fatal. Na Rio 2016, refugiados vão disputar os Jogos. E ainda, um exame antidoping pode mudar o resultado de uma prova das Olimpíadas de Pequim, na China, e favorecer o Brasil. O jamaicano Nesta Carter testou positivo numa nova análise de doping das Olimpíadas de Pequim. Carter esteve no revezamento 4 por 100 e foi medalha de ouro ao lado de Usain Bolt, Asafa Powell e Michael Frater. Se a contraprova confirmar o resultado, o time jamaicano será desclassificado e a equipe brasileira, que terminou a prova em 4º lugar, poderá ficar com a medalha de bronze. O Comitê Olímpico Internacional anunciou o nome de 10 atletas que vão competir nas Olimpíadas pela equipe dos refugiados. 2 judocas da República Democrática do Congo, que vivem no Brasil, integram o grupo. Acidente de moto na divisão de acesso à MotoGP. O piloto espanhol Luís Salom, de 24 anos, caiu a mais de 170 km por hora. Ele treinava para o Grande Prêmio da Catalunha. Foi atendido ainda na pista, levado a um hospital, mas não resistiu. E o revezamento da tocha olímpica está na Paraíba. A chama olímpica passou pelas cidades de Guarabira e Sapé antes de chegar a João Pessoa. Na capital, percorreu 29 quilômetros, carregada por mais de 140 condutores. Amanhã, a tocha deixa a Paraíba e segue para o Rio Grande do Norte. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. E você vai ver a seguir, cresce no Brasil o número de inadimplentes. E os endividados são jovens, principalmente os que vivem no Nordeste. Mais de 60 milhões de brasileiros têm contas atrasadas. E entre os jovens, essas dívidas só crescem. Além do desemprego, a falta de controle ajuda a explicar essa inadimplência precoce. O Nordeste é a região onde está a maioria dos jovens devedores. Um estudo feito pelo Serasa mostra que mais de 9 milhões de pessoas com idades entre 18 e 25 anos estão inadimplentes no Brasil. Larissa é uma delas. Aos 20 anos, está no primeiro emprego, mas já entrou no mercado de trabalho endividada com cartão de crédito. Roupa, festa, balada. Nadson comprou uma moto sem levar em conta outras dívidas. Foi um impulso, foi meu primeiro veículo
E aí eu acabei não pensando muito nos outros débitos e acabei focando apenas na moto. Para os especialistas, falta uma educação financeira que deveria começar logo na infância. Por isso, tanta gente chega à idade adulta sem ter controle sobre o próprio dinheiro e acaba muitas vezes com sérios prejuízos. Elas não sabem a origem, não sabem que o dinheiro é finito e muito menos têm o conceito de poupança, de ter que sacrificar ou ter que fazer escolhas. O que é que eu compro, o que é prioridade para mim? Nadson sabe que errou e garante, aprendeu a lição. Nós não podemos sair comprando sem antes analisar o nosso poder de compra. No Rio de Janeiro, o jogador de futebol Lucas Perdomo, suspeito de participar do estupro coletivo da jovem de 16 anos, deixou a prisão. Segundo a delegada responsável pelo caso, ele continua sendo investigado, mas até o momento não há provas da participação dele no crime. Ainda no Rio, uma professora foi baleada durante uma tentativa de assalto. Janete Nascimento, de 58 anos, foi abordada pelos criminosos dentro da escola em que dá aula. Ela segue internada. Em Santos, litoral paulista, a polícia prendeu um dos suspeitos de atacar carros na rodovia Imigrantes. Ele confessou que jogou a pedra que matou o jovem de 17 anos no feriado de Corpus Christi. Em Campinas, interior de São Paulo, uma carreta foi engolida por uma cratera que se abriu no meio da rodovia. Foi preciso usar guindastes para a retirada do veículo. O motorista não se feriu. No Japão, a criança abandonada pelos pais em uma floresta conta que sobreviveu à base de água. O menino foi encontrado em uma base militar a cerca de 5 quilômetros de onde foi deixado pelos pais. Um soldado que se preparava para um treinamento achou a criança escondida em uma sala do complexo. Ele confirmou que se chamava Yamato e disse que estava com fome, contou o militar. Yamato Tanooka foi levado de helicóptero para o hospital e não aparentava estar ferido. As autoridades ainda não sabem como o garoto chegou até a base, onde ele teria se abrigado desde o dia em que desapareceu em uma densa floresta há quase uma semana. O menino ainda confirmou que sobreviveu apenas bebendo água e dormindo em colchões que encontrou no local. O caso ganhou grande repercussão depois que os pais da criança admitiram terem abandonado o próprio filho na floresta porque queriam discipliná-lo. Emocionado, o pai de Yamato pediu desculpas por ter causado tanto sofrimento. Eu tenho dado muito amor a meu filho, mas sei que preciso fazer mais. A partir de agora, vou protegê-lo também. O Jornal da Record termina aqui. Obrigada pela sua companhia mais uma semana. Fique agora com a Supertela e o filme Corrida Mortal 2. Um ótimo final de semana para você. Boa noite.